tá bom? Porque é muito específico. Mas saiba o que é. Aí, vamos lá. Vamos para a questão. Essa foi a única questão da minha prova que caiu, de como, e ela foi mais ou menos. Francisco, 39 anos, foi admitido no pronto-socorro com história de febre há 24 horas, vômitos, evoluindo com sonância progressiva, tornando-se responsiva a estímulos, quando foi levado ao pronto-socorro. Neste momento, admitido na emergência, apresentando Glasgow 3, pupilas com cerca de 4 milímetros, arreativas, córneo palpebral, óculos cefálico, reflexos de tosse abolidos no momento. Em relação à conduta para o caso, assinale o correto. Bom, o paciente acabou de chegar para a gente, então a gente tem que estabilizar o paciente, a gente tem que fazer o MOV ABCDE. Então, essa aqui, ó, proceder com realização de TC de crânio, não seria a conduta imediata, certo? Paciente com meningite grave pela clínica já pode ser aberto o protocolo de morte. Não, porque a meningite não é uma causa irreversível, a gente pode reverter se a gente tratar a causa base. O paciente deverá realizar líquido antes de proceder à prova da apneia. Isso aqui também está errado. Aí pronto, essa última aqui. A gente tem que, como o paciente está com Glasgow 3, a gente tem que entubar o paciente, certo? Então vai entubar, vai iniciar a sedação, são os cuidados iniciais. E como a gente tem suspeita de meningite, é como eu comentei lá na frente, eu botei um tópicozinho. A gente pode iniciar antibiótico-terapia empírica. Então a gente inicia antibiótico-terapia e cuidados clínicos, certo? Por que essa penúltima está errada? Assim, eu acho que é mais pela a ordem das condutas, porque a gente não vai realizar o líquor assim que o paciente chegar. E o líquor e a prova da apneia não tem nenhuma relação uma com a outra. Mas sim, é importante a gente ter o diagnóstico etiológico. Eu acho que essa questão era mais porque eles queriam a conduta imediata para o caso. Essa questão... E também tem a questão da TC, né, que teoricamente é indicado a gente fazer antes. Como é? Também tem a questão da TC, para ver se não tem hipertensão, antes de fazer a punção. Não, sim, boa. Isso também. Verdade. Aí pronto, alguma dúvida de como é morte encefálica? De boa, mano. Certo, vamos lá. Aí agora a conferência de demências. Eu vou falar aqui bem por cima, assim, uma coisa bem direta, como eu fiz com o GTs. A conferência do professor Norberto é muito boa, recomendo vocês assistirem. E vamos lá. O que é uma demência? São sintomas cognitivos e ou comportamentais que vão interferir nas atividades usuais do paciente. Eles representam um declínio em relação ao status prévio. Então, o paciente realmente tem um declínio, claro. Não é explicado por delírio ou outra doença psiquiátrica, certo? Aí pronto, o que é o comprometimento em si? A gente tem que ter comprometimento de 2 dos seguintes domínios: memória, função executiva, habilidades visoespaciais, linguagem e personalidade de comportamento. Conforme eu vou comentando algumas doenças, vocês vão ver que umas são mais características que outras. Vamos seguir. A doença de Alzheimer é uma demência, então a gente tem que ter aqueles critérios aqui, a gente tem que ter esses critérios aqui. De início insidioso, de meses até anos. Para a gente chegar ao diagnóstico, a gente tem que ter uma história clara, clara ou observação da piora cognitiva do paciente, caso a gente esteja acompanhando esse paciente. E aqui, isso aqui é muito importante. Déficits cognitivos iniciais são mais preeminentes. A demência de Alzheimer pode cursar com o acometimento das outras áreas, mas eu acho muito difícil eles cobrarem questão assim. Então, lembrem disso aqui, ó, déficit amnésico. Então, paciente com perda de memória, levem no coração isso aqui um pouco, a doença de Alzheimer, certo? Em todas as demências, a gente sempre vai solicitar todos esses exames aqui, certo? Só que, detalhe, para alguns exames como sorológicos, como VTRL, FTABS e HIV, a gente geralmente pede em pacientes menores de 60 anos, junto com o líquor, ok? Aí na neuroimagem a gente vai ver aqueles graus de atrofia. Se vocês tiverem visto a conferência, ele comenta lá que a gente pode ter graus de atrofia do hipocampo. Tá tudo bem até aqui? Tranquilo. Sim. Então vamos lá. Nas fases iniciais da doença, como a doença de Alzheimer é uma doença com déficit colinérgico, a gente vai usar medicações que ajudam nisso, como é o caso da rivastigmina, donepezila ou a galantamina. A gente pode usar qualquer uma delas. Lembrar que elas podem trazer alguns efeitos colaterais, como disfunções de TGI, pode trazer algumas arritmias e até mesmo... É importante a gente começar com doses baixas. E é importante saber que, a doença vai progredir de qualquer forma. E na fase moderada grave é esse medicamento aqui, a memantina. Certo? Aí o diagnóstico diferencial com comprometimento cognitivo leve. O que é o CCE?
São queixas de alterações cognitivas e com evidência de comprometimento em um ou mais domínios, certo? E tipicamente tem que incluir a memória. Não é uma demência, e a gente vai ter preservação das atividades funcionais. É importante lembrar que o comprometimento cognitivo leve pode evoluir para a doença de Alzheimer. Aí o tratamento, não tem nenhum... Oi? Não, nada, não. Alguém perguntar alguma coisa? Certo. Aí não tem nenhum tratamento aprovado para impedir a conversão para a doença de Alzheimer. Pode usar ou não a donezepila, tem que ver o custo-benefício. E é importante a gente sempre controlar os fatores cardiovasculares e atividade física, porque isso aqui é padrão de todas as doenças. Isso aqui ajuda em tudo. Vocês sempre vão ver que sempre a gente vai prescrever MEV, atividade física, controlar os fatores de risco no paciente. Pronto. Aí agora vamos falar da demência vascular. A demência vascular eu acredito que é uma demência mais fácil, porque vai ser um quadro demencial e a gente pode ter alteração focal no exame neurológico ou neuroimagem, porque é uma demência associada com um déficit vascular. Então, ó, é isso. Outra característica é que, tipo, a gente vai ter o curso em degraus. Então, o paciente tem quadro agudo, melhora, aí pode piorar depois no futuro, certo? É um negócio que é em degraus. Isso aqui tem forte relação entre o AVC e quadro cognitivo, e pode também ter uma associação entre a demência de Alzheimer e a demência vascular. Aí a clínica. Como eu tinha dito, vai ter relação com o AVC, então o paciente vai ter histórico prévio de AVC. O paciente pode ter característica dessa demência, a dificuldade de marcha, as pioras agudas ou curso em degrau, o paciente vai ter um período de estabilidade, aí piora, estabilidade, piora. E lembrando as queixas focais do exame neurológico, porque como vai ter relação à história de AVC, o paciente pode ter alguma paresia, alguma plegia, algum déficit sensitivo também. Aí no exame físico é justamente isso que eu comentei para vocês. Vai ser déficit focal, pode ter distúrbios de marcha, disfunções executivas, diminuição da fluência fonêmica, que é diferencial da doença de Alzheimer, que vai ter a fluência semântica predominante no Alzheimer. E a gente pode ter isso aqui, a alteração comportamental, que é a frontalização. Isso aqui a gente vai ver mais presente em outra doença, outra demência, que eu vou comentar já já. Aí pronto, aqui a gente tem essas imagens aqui, eu acho que eu peguei da conferência do professor na época da época que eu estava nesse módulo, que a gente consegue ver aqui o comprometimento de ambos os tálamos, que pode cursar com quadro de demência, aqui a gente consegue ver áreas de comprometimento vascular, e aqui também, certo? Aí pronto, o tratamento é basicamente controlar os fatores de risco e profilaxia para AVC, tudo aquilo que eu tinha comentado com vocês. Isso aqui, ele comenta na aula também que tem que ter cuidado com os antipsicóticos, porque eles podem aumentar a chance de eventos cerebrovasculares, e alguns quadros subcorticais pode ser utilizado anticolinesteráticos, que são os mesmos remédios da doença de Alzheimer. Aí, agora a demência por corpos de Levy. Essa doença aqui, eu ia citar na parte de parkinsonismo, mas eu deixei para citar aqui, que é muito parecido. O que a gente vai ter? A gente vai ter o quadro clássico, que é só de 20% a 30%. Alucinações visuais, aí aqui o parkinsonismo e uma flutuação cognitiva. Aí que é importante vocês saberem isso aqui, que é a diferença entre a demência por corpos de Levy e a demência na doença de Parkinson. É que, tipo, caso a demência tenha começado em menos de um ano após o aparecimento de sintomas motores, é demência por corpos de Levy, ok? Deu para entender isso aqui? Deu sim. Deu sim. Então, uma coisa que é interessante é que, tipo, na demência por corpos de Levy, se inicia por depósitos nas vias corticais. Já na doença de Parkinson, é depósitos no tronco cerebral, inicia lá no mesencéfalo, lá na substância negra. Pronto. Aí os critérios diagnósticos, a gente tem que ter 2 de demência, ou 1 de demência, mais alguma outra característica sugestiva. Aí os de demência seria a flutuação cognitiva, a alucinação visual e o parkinsonismo espontâneo, como eu comentei com vocês. Isso aqui da alucinação visual é muito característico, junto com o parkinsonismo. Então, guardem isso aí também para caso apareça alguma questão. Aí aqui, características sugestivas são muito parecidas com aquelas do parkinsonismo, alteração no som do REM, sensibilidade a neuroléptico, quer dizer, e esse exame aqui que a gente consegue ver a disfunção da dopamina na fenda sináptica, ok? E uma coisa que é importante é que, tipo, esse paciente na doença por corpos de Levy, ele vai ter essa disfunção aqui, disfunção visoespacial. Então, quando a gente for fazer o exame do Mini-Mental com o pentágono e com o relógio, o paciente não vai conseguir fazer. Enquanto as outras categorias vai estar tudo ok. Show?
Aí, diferenciando um pouco da doença de Alzheimer por corpus de Levy. A corpus de Levy é mais comum em homens, a gente vai ter os sintomas extrapiramidais, que seriam os sintomas do parkinsonismo, vai ter alucinações visuais e auditivas, distúrbio do sono REM e pode ter mioclonismo também. Pronto, o tratamento é essa demência, ela não tem uma resposta tão favorável à dopamina, então a gente não vai utilizar esses medicamentos. O que a gente vai utilizar é medicamentos anticolinérgicos, que o déficit anticolinestéricos, que o déficit colinérgico é mais intenso nessa doença aqui. Então a rivastigmina está indicada nessa situação, o mesmo medicamento que a gente pode usar lá na ADA. Aqui a gente tem a demência frontotemporal, aqui esse quadrinho aqui mostra as 3 variantes, mas eu vou me focar mais nessa aqui, na variante comportamental, ok? Para a gente não perder muito tempo aqui. A variante comportamental é sempre... Pensem numa história que o paciente vai ter um problema de comportamento. Então, pode ser um paciente que está com apatia, agitação, indiferença. Ele pode estar mais estressado, ele pode estar com hipersexualidade. No exame de imagem, a gente pode encontrar atrofia frontal. Aí, esse quadrinho aqui, ele diferencia a doença de Alzheimer com a demência frontotemporal. Que a frontotemporal é mais comum em jovens, aqui a mudança comportamental é mais evidente aqui a memória principal cometida. Aqui na doença de Alzheimer, a gente vai ver a atrofia hipocampal e pode ter do lobo parietal, e aqui vai ser uma atrofia frontotemporal. Isso aqui vocês devem ter visto no LMF também. Aí pronto, a gente não tem nenhum tratamento efetivo para essa demência, mas a gente pode usar trazodona para melhorar o comportamento do paciente. Aí pronto, vamos para essa questão aqui. Eu posso... Só caiu uma questão na minha prova. Eu posso dar a questão para ti, relaxei a voz por enquanto, né? Homem, 76 anos, advogado aposentado, é levado à consulta por familiares devido a declínio cognitivo há 3 anos. Familiares, esposa e filho, observaram dificuldade para gravar nas informações, repetindo histórias e perdendo alguns objetos em casa. Há 1 ano, associou-se dificuldade em usar a caixa eletrônica ao banco e chamou a atenção nos últimos 6 meses maior irritabilidade e agressividade quando contrariados, porém mantendo a preocupação com outros de sua casa. Há 3 meses teve episódio de se perder ao sair de casa. O paciente negava os seus déficits. O paciente é hipertenso, diabético em uso regular das medicações, sem outras comorbidades ou alterações. Na avaliação cognitiva apresenta Mini-Mental de 22 pontos, orientação temporal de 3, orientação espacial de 5, memória imediata de 3, atenção e cálculo de 3, memória de evocação de 0 e linguagem de 8. Perdeu 1 ponto nos pentágonos. Demais, exame neurológico normal. Já trazia exames laboratoriais normais e ressonância magnética de crânio com laudo normal para a idade. Qual o diagnóstico mais provável? Certo. Essa questão aqui é tranquila para vocês? Sim. Sim, tem esse quadro todo de esquecimento, né? Tá bem marcante. Isso. As outras, se vocês quiserem ler depois os slides, vocês podem ler depois. Eu caracterizei como as outras demências vão se apresentar nos outros slides, se vocês quiserem. E não é uma coisa de outro mundo, não, certo? Isso aqui não vai ser a maioria do que vai cair na prova. Certo. Então, vou seguir aqui. Pronto. Neuropatias e doenças de placa. Vamos começar com a miastenia gravis. É uma doença autoimune que vai cursar com a destruição dos receptores de acetilcolina na fenda sináptica, certo? É a doença de placa mais comum. A prevalência vai ser de 1 a cada 10 mil pessoas. Pode ser distribuição bimodal, pode ser tanto em jovens quanto idosos, como eu coloquei aqui. E a gente tem 2 formas de apresentação, certo? A ocular pura, como o nome diz, ocular, e a generalizada. É muito comum esses pacientes terem associação com timoma, certo? O paciente vai ter miastenia grávida, aí você vai pedir o exame de imagem e ver a presença do timoma. Pronto, a clínica. Aqui eu deixei para fazer um pouco da revisão de diagnóstico sindrômico, anatômico, esse tipo de coisa para ajudar vocês. Mas vamos lá, a clínica. Uma coisa na miastenia gravis que vocês têm que ter na cabeça de vocês é a fatigabilidade. Isso é essencial. Que é isso aqui, essa fraqueza flutuante, que vai ter predomínio no final do dia. A pessoa acorda bem e conforme vai consumindo acetilcolina, ela vai ficando mais cansada, vai tendo todos esses sintomas, certo?
é muito comum a diplopia e a pitose, são clássicos sintomas. Disfagia e disfonia também são característicos, porque vai ter acometimento da musculatura bulbar. Pode ter esse head drop, que é a cabeça caída, e pode ter a crise miastênica, que eu vou citar mais na frente, ela melhor, que é quando a gente tem acometimento da musculatura respiratória. Então, vamos lá. Vamos supor o diagnóstico sindrômico disso aqui. A gente teria uma síndrome de segundo neurônio motor, por causa da fraqueza, com todos os sintomas. Eu botei um quadrozinho, eu acho que aqui, para vocês darem uma lida depois e uma revisada da diferenciação entre primeiro neurônio motor e segundo neurônio motor. Mas, primeiro neurônio motor vai ter atrofismo muscular normal, aqui vai ter atrofia, hiperreflexia no primeiro neurônio motor, hiporreflexia no segundo neurônio motor. Aqui a gente vai ter aquela espasticidade, aquele tônus, aquele sinal do canivete no primeiro neurônio motor. E aqui a gente vai ter a hipotonia. Aqui a gente vai ter a força reduzida nos dois. E uma coisa que ajuda também é aquele Babinski, sinal de Babinski positivo, que é o reflexo cutâneo plantar, que vai ter a extensão aqui e vai estar ausente aqui. Eu botei mais para vocês revisarem depois aqui. Mas sim, nesse caso aqui a gente pode ter uma síndrome de segundo neurônio motor, pode ter uma síndrome miopática, porque a gente vê comprometimento de músculo, uma clínica muscular, e síndrome de pares cranianos, por causa da pitose e da diplopia. Aí o diagnóstico anatômico, a gente poderia pensar como é uma síndrome de segundo neurônio motor no nervo periférico, e como a gente pensou em uma síndrome miopática no músculo. Como essa clínica da miastenia gravis é bem característica, a gente pensa também no acometimento da placa motora. Aí o diagnóstico nosológico pode ser tanto infecção autoimune, como nesse caso aqui, pode ser alguma neoplasia, como o caso do timoma, e o diagnóstico etiológico seria isso aqui, a miastenia gravis e doença de placa. Mas para vocês darem uma revisada depois, bem tranquilo isso aqui. Aí daqui vocês leem depois essa tabelinha para revisar. E os exames. Como é uma doença autoimune, a gente pode solicitar esses exames aqui, certo? E a gente tem esses dois testes aqui, o ISPEC teste e o teste do hidrofônio, que é basicamente a gente vai ver uma resposta melhorada à doença. Então, tipo, o teste do ISPEC, a gente bota uma bolsa de gelo no paciente com pitose e vê uma melhora da dose. Na eletroneuromiografia, a gente vai solicitar, e que vocês não precisam decorar isso aqui, que seria um padrão decremental com estimulação repetitiva. A gente vai pedir a TC de tórax, porque a gente tem que sempre pensar em timoma. E os exames laboratoriais, os de sempre, hemograma completo, eletrólitos, TGO, TGP, esse tipo de coisa. Aí o tratamento, a gente vai utilizar a peridostigmina ou os de imunomoduladores, como corticoide ou azatioprina. A gente tem outros medicamentos que a gente pode usar também, mas eu achei melhor colocar só esses dois aqui para não ficar doendo vocês. E a gente pode optar também pela timectomia, certo? Tá dando certo até aqui? Tá sim, show de bola. Então vamos lá. O que é a crise miastênica? É a exacerbação dos sintomas de base. Então todos aqueles sintomas que o paciente tem classicamente, eles vão estar muito mais exacerbados e a gente vai ter também acometimento da musculatura respiratória. Uma coisa que a gente consegue testar, a gente pede para o paciente contar até 20 e prender a respiração prender a respiração por 20 segundos, a gente conta até 20. O paciente muitas vezes ele não vai conseguir fazer isso aqui. Então, quando a gente está suspeitando de uma crise miastênica, a gente tem que internar o paciente, porque ele está na iminência de ter uma falência respiratória. Ele pode morrer. Isso aqui é muitas vezes causa de uma descompensação, que pode ser causada tanto por medicamentos, por infecção respiratória, certo? E a imunoterapia, vocês vão ver que tanto aqui quanto na síndrome de Guillain-Barré, vai ser imunoglobulina intravenosa e plasmaférese, certo? Aí pronto. Vamos para a próxima doença, que seria a esclerose lateral amiotrófica. Essa é uma doença neurodegenerativa que vai cursar tanto com a síndrome de primeiro neurônio motor, quanto de segundo neurônio motor. Eu vou te botar lá para vocês a plaquinha para vocês diferenciarem. Então, qual é a característica dessa doença? De inicial, a gente vai ter acometimento da força em um membro ou de mídio, com progressão espacial insidiosa, sem alterações sensitivas. Tem uma imagem muito boa que mostra o diagnóstico de ela, eu vou mostrar já já. O paciente pode ter acometimento bulbar, que vai ser da musculatura respiratória e musculatura da face, em curto prazo, até 1 a 3 anos. E 20 e 25 podem iniciar com esse comprometimento, certo? Pode cursar com alterações cognitivas, que seriam alterações de memória, atenção ou disfunção executiva. Pronto, aí o exame físico vai ser sinais de primeiro neurônio motor, como eu comentei, fraqueza, espasticidade, hiperreflexia, resposta à extensão ao cutâneo plantar, sinais de segundo neurônio motor, fraqueza, atrofia muscular e fasciculações. Aí aqui para a gente poder dar o diagnóstico.
de esclerose lateral amiotrófica definitiva é 3 ou 4 regiões, que são essas regiões aqui, certo? Que a gente consegue ver que a região inervada pelo bulbo, pelos músculos, pelos nervos do bulbo, os paracranianos aqui, pela cabeça, aí da região cervical aqui, os braços, torácica e lambosacral. Aí tá aqui, definitiva 3 ou 4 regiões, provável 2 regiões, possível 1 região. Eu acho muito improvável dele cobrar isso aqui, porque é uma conferência, tipo, para vocês diagnosticarem tudo bem direitinho. É mais para vocês darem diagnóstico da doença, tipo, marcarem a pessoa que tem a doença e entender as características dela. Aí pronto, de exames complementares. A gente vai solicitar a eletroneuro, que a gente vai ver a desinervação, só que vai ter presença da condução nervosa. E a gente tem que solicitar a ressonância magnética, tanto de crânio quanto de coluna cervical. Porque se a gente tiver alguma patologia que está comprimindo a medula, pode mimetizar essa doença. Aí o tratamento seria esse medicamento aqui, o Riluzol, 50 mg 2 vezes ao dia. Certo, vamos para a última doença agora. Pronto, a síndrome de Guillain-Barré. Essa é a doença que eu acho que é mais importante vocês saírem daqui sabendo, porque ela é a paralisia flácida aguda mais comum. Então é muito comum chegar para você no pronto-socorro um paciente com Guillain-Barré. E o que é isso? É uma polirradículo neuropatia inflamatória aguda. É uma doença que vai ser imunomediada, eu vou explicar já o porquê, e ela vai acometer o nervo periférico. Então a gente vai ter uma síndrome clássica de segundo neurônio motor. Vai ter essa história característica aqui, que é possível identificar quadro infeccioso prévio, geralmente de 2 semanas, muito fácil, tipo, muito clássico isso aqui, identificar esse quadro. E o que vai acontecer é uma resposta autoimune, que vai gerar anticorpos contra a bainha de mielina. Então é uma doença desmielinizante isso aqui, só que é do sistema nervoso periférico. É muito caracterizado pela fraqueza muscular, progressiva e ascendente. Então começa nos membros inferiores e vai subindo. E como é uma síndrome de segundo neurônio motor, vai cursar com a reflexia. Aí aqui falando da clínica, a gente vai ver essa fraqueza muscular, como eu comentei, a reflexia, vai ter também problemas de sensibilidade com hipoestesia e hipopalestesia, vai ter acometimento da musculatura bulbar, que seria o quê? A dificuldade de deglutição, dificuldade para falar, e pode ter também fraqueza da musculatura facial. Tudo bem até aqui em Guillain-Barré? Sim, tudo bem. Certo. A exames complementares. Eu quero que vocês saiam daqui, se for saber uma coisa de Guillain-Barré, é isso aqui. Eu quero que vocês saibam que é uma síndrome de segundo neurônio motor, e esse padrão aqui no líquido, padrão de dissociação albumino-citológica, que vai ser um aumento proteico sem aumento na celularidade, certo? Isso aqui é muito característico, é diagnóstico da síndrome de Guillain-Barré. Geralmente isso aqui só vai aparecer após a primeira semana e se mantém por algumas semanas. A eletroneuromiografia a gente não costuma pedir antes de 2 semanas, porque a gente não vai achar nenhum achado muito característico. O tratamento, a gente tem que internar o paciente, porque ele pode precisar de suporte ventilatório. Então a gente vai internar o paciente, vai ter o leito monitorizado, fazer o MOV, ABCDE, vai internar na UTI. Se precisar internar na UTI, quer dizer, faz o suporte ventilatório se ele precisar. E de novo aqui, o tratamento seria a imunoglobulina endovenosa e a... Como é que é o nome? Esqueci o nome disso aqui. Plasmaférese, isso, plasmaférese, desculpem. E em caso de acometimento mais grave, a gente pode ter que fazer reabilitação, certo? Agora a questão, vamos lá. José, essa eu acho que é 35 anos, comparece à emergência relatando que há 4 dias iniciou um quadro de fraqueza nas pernas. Refere que inicialmente observou dificuldade para subir escadas, evoluindo com dificuldade progressiva para deambular e há um dia com dificuldade para levantar-se da cadeira. Ao exame físico, apresenta força grau 3 distal e 4 proximal em membros inferiores, hipoestesia tátil e dolorosa e a reflexia em membros inferiores. Relata que o quadro gripal há cerca de 15 dias atrás, considerando o quadro clínico, assinando a alternativa com a hipótese diagnóstica mais provável. É tranquilo essa questão, né? Vocês têm alguma dúvida nela? Tranquilo. Pois é. Sim, exatamente isso. Só caiu essa questão para mim na minha prova sobre essas doenças, sobre as paralisias flácidas. Gente, acabou. Pois é, foi mais isso aqui. Se eu não comentei alguma coisa, não significa que ela não vai cair.